Alexandre, eu queria saber o que você acha sobre o mercado de vendas, né, de cachorros, de gatos, porque De raça, você diz? de raças, né? Porque tem essa coisa de adotar, né, que é muito legal, né? Muita gente pedindo para adotar, mas o mercado de vendas também não é importante para uma manutenção da raça? O mercado de vendas ele é super importante ali para a manutenção da raça, né? Mas algumas pessoas vão falar, mas por que manter determinadas raças se você tem um monte de vira-lata para ser adotado? Então esse é um assunto assim muito polêmico. Eu acho que a gente pode fazer a mesma analogia com filhos, né? Tem um monte de criança para ser adotada e por que a gente está fazendo mais filhos? Tem um porquê. Você quer a sua genética, você quer que seja seu e muitas vezes quando uma pessoa escolhe um cão de raça, ela está procurando determinadas características que às vezes ela não vai encontrar num vira-lata ou num cão para ser adotado. Eu não me posiciono contra a criação, mas ela tem que ser feita de uma maneira consciente, ela tem que ser feita cuidando bem dos animais, reproduzindo animais que sejam saudáveis fisicamente e psicologicamente. Agora, eu não vou negar que todo mundo que vem me consultar para eu ajudar a escolher a raça, a primeira coisa que eu faço você já considerou a adoção? Né? Eu não sou contra, mas eu gosto sempre de mostrar para todo mundo que tem essa opção. E essa opção pode fazer com que a pessoa se sinta muito bem, além de tudo, porque ela vai estar dando uma oportunidade para um cão que tem muito pouca oportunidade de sair. Enquanto que um filhotinho de raça, a chance dele ser vendido, comprado, bem cuidado é maior. E para piorar, quando as pessoas pagam um determinado valor, ou quando tem de raça, também tem pesquisa mostrando que ela se compromete mais em cuidar da saúde e do bem-estar desse animal. Isso de maneira geral. Eu sei que tem um monte de gente, como eu, que adotou e cuida muito, muito, muito bem do seu cachorro. Eu ia te perguntar, você falou aí de filhotinho, né? Mesmo para adoção, é muito mais fácil a pessoa optar por adotar um filhotinho do que um animal que já está adulto ou maior. Queria que você falasse em qual circunstância é legal você pegar um bicho que de repente já tem 2 anos e que você, enfim, já consegue determinar algumas coisas. É ótima pergunta, porque filhotinhos de vira-lata, pelo menos em São Paulo, né, filhotinhos para adoção, estão cada vez mais difíceis de serem conseguidos, porque todo mundo quer. Fica um tempinho, às vezes abandona, e aí quando ele é um pouquinho maior, ninguém mais quer. Quais são os motivos? As pessoas às vezes querem passar pela infância, que o filhotinho ele tem uma fase que ele é muito irresistível, né? Então dá para entender, e a pessoa às vezes quer que o animalzinho cresça com ela. Agora, o que tem de mito é que se o animal não crescer com você, ele não vai ser confiável, né? Você não vai saber o histórico dele, então ele pode ser mais agressivo, ele pode ser mais perigoso, ele pode não se apegar, pode não se adaptar à casa. Isso tudo é um grande mito. Por quê? A gente pode fazer um teste de comportamento do cão mais adulto, né? Do cão que não é filhote. E esse teste ele é muito mais fidedigno. Ele vai te dar respostas muito mais confiáveis. Por exemplo, eu vou para um abrigo e eu quero um cachorro muito, muito dócil com criança. Eu vou recomendar não pegar um filhote, porque o filhote ainda é uma loteria. Enquanto que um cachorro maior, o temperamento e o comportamento dele já estão mais definidos. E aí eu consigo fazer alguns testes e falar, esse cão é perfeito para sua família. Então sempre que tem um trabalho, ou para um cão que tem que ser muito confiável, ou para uma casa pequena e a pessoa que é um cão médio ou grande, que eu vou saber que o temperamento daquele cachorro é muito calmo, eu vou para os adultos. Então, adotar adulto nesse sentido é muito mais confiável e seguro. E eles se apegam super. A gente basta o Bartô viveu no abrigo e tudo mais, e o treino com ele em casa, o difícil foi fazer com que ele não ficasse tão apegado a gente. Hoje ele consegue ficar sozinho. E essa história de bicho pegar um pouco da personalidade dos donos, isso existe efetivamente? Ele tem um pouco do jeito do dono? Existe. O jeito e fica com a cara, às vezes. Então. Você anda uma pessoa na rua andando e fala, olha... Então é Nossa, impressionante. parece com você o cachorro. A parte não sou eu, assim, minha gata eu completamente. Eu estudei um pouco esse fenômeno, e ele já foi bastante estudado. Então tem uma parte de que a gente acaba influenciando o comportamento do animal, a gente acaba escolhendo animais às vezes parecidos com a gente, né? Então às vezes um cara bonachão, vamos imaginar assim, comer. Isso, gosta de comer, não gosta muito de fazer exercício e Tô tudo mais. imaginando um bulldog Exatamente. grandão, Exatamente. assim, roncando. Você vê, por
isso que eu tenho 3 Border Collies. entendeu? Ai, Border atléticos, Collie, você vê, né? inteligentes, O ágeis. Border Collie, aí a pessoa O cara se acha, que valoriza muito, por exemplo, a vontade de fazer a coisa, a inteligência, às vezes vai pro Border Collie. O esportista esse é vai... Edgar. Então isso acontece. Agora, tem um outro fenômeno que é o seguinte. A transferência pro cachorro, né? Tem um fenômeno que as pessoas às vezes não sabem, mas está muito ligado também com as coincidências. A gente fica procurando semelhanças. Então, a gente às vezes vê 10 pessoas com seus cães que não são parecidos. E quando a gente vê um parecido, fala, olha só, cara do dono, os cachorros são a cara do dono. Mas e os outros 9 não eram? Então, a gente acaba também sendo um pouco enganado pelo nosso cérebro.